Bem, agora 12h05, eu estou aqui com o repórter Marcos Franzoni, que vem acompanhando um assunto aí que chama a atenção nos últimos dias, né, o Franzoni, nas escolas de Santa Catarina, um surto de impertigo que pegou todo mundo de surpresa. É isso aí, Marcelo. Boa tarde. Olha, a Vigilância Epidemiológica divulgou uma nota informando que aquilo que se imaginava ser, como você falou, um surto de impetigo, pode ser, na verdade, um surto de varicela ou catapora. Os casos registrados em todo o estado já se aproximam, Marcelo, de 300. A nota de alerta foi publicada na noite de ontem pela DIV. Nela, o órgão afirma que, de acordo com as informações repassadas pelos municípios, a forma de propagação da doença sugere transmissão respiratória ou por contato com pessoas infectadas. E, neste contexto, a hipótese mais provável é que se trate de um surto de catapora, que é causada por vírus, e não de impetigo, que é bacteriana. Independente de se tratar de impetigo ou varicela, pelo menos 5 municípios já estão em estado de alerta. Em Imaruí, no sul do estado, mais de 1.000 crianças ficaram sem aula nesta semana. Em Palhoça, Brusque e São José, algumas creches e escolas também suspenderam as aulas. O número de casos da doença registrados pelos municípios já chega perto de 300. Em Taió, no Vale, são 150. Em Brusque, 13. Imaruí, no sul do estado, registrou 80 casos. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, foram 7. E em São José, 15. A DIV informa ainda que as medidas de higiene nas escolas devem seguir as mesmas adotadas para evitar, por exemplo, a propagação da gripe A. Lavar as mãos e utilizar o álcool gel são as principais delas. E ainda, as crianças que apresentarem lesões compatíveis com impetigo ou varicela devem ser afastadas das atividades escolares. Bem, nós convidamos o diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado, Eduardo Macário, para nos ajudar a esclarecer melhor as diferenças entre as duas doenças, e o repórter Marcos Franzoni vai acompanhar a gente nessa entrevista. Macário, boa tarde, bem-vindo ao SBT Meio Dia. Exatamente quais são os sintomas do impetigo e da varicela, que é conhecida como catapora? Os relatos que nós temos observado são começa como lesões avermelhadas ao longo da pele, que na medida em que as crianças acabam coçando e fazendo com a evolução dentro da doença, acaba aparecendo bolhas de pus, pústulas, que é resultado de uma infecção provavelmente secundária causada por uma bactéria que vive na nossa pele, que pode transformar aquelas lesões avermelhadas em impetigo. Diretora, as crianças devem tomar uma nova vacina ou aquela tradicional tetraviral ou qualquer outra que a criançada já toma já surte efeito para esse tipo de doença? Bom, como eu falei, nós estamos investigando ainda a situação, nós levantamos a hipótese da varicela justamente porque ela ser compatível com uma doença de transmissão respiratória e por contato também, mas a principal medida nesse momento é a questão da higiene e o isolamento das crianças que apresentarem os primeiros sintomas. A gente também orienta que aquelas crianças que estão dentro da faixa etária de 15 meses até 2 anos de idade, que ainda não fizeram a vacina tetraviral, que façam. Para as demais, não existe nenhuma recomendação para vacinação de bloqueio nessa situação. A recomendação é realmente o isolamento das crianças que apresentarem sintomas compatíveis, limpeza pessoal, cortar as unhas das crianças, manter uma higiene da pele muito bem reforçada e procurar o médico, que acho que isso é importantíssimo, procurar o médico para fazer um diagnóstico e tratamento adequado. Doutor, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar por telefone com alguns infectologistas, né? E alguns deles me diziam o seguinte, que não acreditam que esse seja um surto de catapora, de varicela. E me davam 2 motivos básicos para isso. O primeiro, eles observaram as fotos de alguns pacientes e identificaram que aquilo não parecia catapora. E o segundo motivo seria o fato de a catapora, os surtos de catapora, normalmente darem no fim de inverno ou no início de primavera, o que não é o momento, né? Em que a DIV está se baseando nesse momento para achar realmente que é catapora? Assim, são 2 coisas principais. O primeiro é a característica de transmissão, que se trata de uma doença respiratória. E, em segundo lugar, a gente não está descartando nenhuma outra hipótese. A varicela entra como uma das hipóteses a ser investigadas, principalmente porque o tipo de varicela que tem surgido em alguns locais do mundo é um diferente daquele tipo mais clássico, principalmente porque nós introduzimos uma vacina nova, tetraviral, para cuidar principalmente dos casos mais graves, mas que formas diferentes, formas mais brandas da varicela podem surgir em decorrência disso.
Portanto, o que nós orientamos, essa nota não é um diagnóstico definitivo, a investigação está em curso, a gente não sabe se os municípios dos estados, de diferentes cantos do estado, eles têm relação entre si. Na segunda-feira, nós encaminharemos pelo menos 2 equipes para alguns desses municípios para estarem avaliando, estarem conversando com os profissionais, com as crianças, para que a gente tenha uma hipótese mais plausível e que a gente possa estar realmente indicando. Mas, no momento, aquilo que temos maior compatibilidade em relação ao quadro apresentado é num provável surto de catapora, com lesões e que formam o impetigo. E aí, por isso que nós tratamos essa recomendação como a principal recomendação no momento, mas que pode mudar ao decorrer da investigação. Eu sei que vocês já estão trabalhando, inclusive, no feriado, né? Trabalharam ontem, estão aí hoje no feriadão trabalhando. Mas existe, assim, algum esquema especial para enfrentar esse surto? Estão pensando em alguma coisa lá na DIV? Tanto o impetigo quanto o fato catapora, eles não são doenças de notificação compulsória. O que nós recomendamos é que os surtos sejam informados. Também não recomendamos que as escolas sejam fechadas por 2 semanas, como tem feito. Eu acho que o mínimo a principal medida é a higiene interpessoal da pessoa e o afastamento. Não há necessidade de fechar as escolas? Se forem realmente confirmados como catapora ou mesmo o impetigo, a gente não vê uma necessidade de fechar escolas por um tempo muito prolongado. De qualquer forma, as equipes da DIV estarão indo na segunda-feira para Taió, para Palhoça e para os outros municípios que forem necessários para prestar apoio às gerências regionais e aos municípios nesse processo de investigação, para que a gente realmente tenha um quadro melhor e possa dar as melhores informações nesse caso. Legal, diretor. Obrigado pela presença. Contigo, Marcelo. Ok, Franzoni, só gostaria de aproveitar no finalzinho aqui da entrevista e perguntar ao diretor assim, para esse tipo de ocorrência, para essas doenças, há algum tipo de kit, algum material que precisa necessariamente ser distribuído nas escolas, nas creches, ou o que já é feito pela Secretaria Municipal de Saúde já é o suficiente? Acho que as mesmas medidas que são recomendadas, por exemplo, para a gripe, que é a limpeza, a higiene das mãos e também principalmente na identificação de crianças com sintomas, tirar ela do convívio de outras crianças para que não transmitam e fiquem em casa durante 7 dias, que é o tempo dela se recuperar, são as medidas mais recomendadas. Eduardo Macário, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, obrigado, Franzoni, pela participação aqui no SBT Meio Dia.